O exame 39 do AB está chegando e se você quer tirar 40 pontos nessa prova, é super importante você entender e aplicar o que eu vou ensinar aqui, porque os passos que eu vou mostrar vão fazer toda a diferença nas suas chances de passar. Então foque em entender cada passo que eu vou ensinar, que eu tenho certeza que você vai fazer um ótimo preparo para passar no exame 39, ok? Bem, antes de tudo, eu preciso dar um aviso importante. E eu sei que quando a gente fala tirar 40 pontos no exame do AB, quer dizer que a gente quer passar para a próxima fase. Mas se a gente foca nesses 40 pontos da nota de corte, inconscientemente a gente pode se esforçar apenas para tentar essa margem de corte de 40. E é aí que mora um grande perigo, pois qualquer deslize pode deixar você na casa dos 36, 37, 39, 38 e que não vão te ajudar a passar. Então, se você quer passar na prova da primeira fase do ano 39, esquece esse negócio de tirar só 40. Foca no que eu vou ensinar para que você tenha a chance de tirar muito mais que isso lá na prova, ok? Mas antes de ensinar isso, já clica no like e se inscreve no canal. Eu só peço isso porque essa é a única forma que o YouTube tem de entender que eu estou querendo te ajudar. Então, esse seu like e a sua inscrição são super importantes para continuar criando vídeos assim para você, ok? Bem, as pessoas que estão pensando agora em estudar para o exame 39 estão correndo para comprar algum curso e começar o preparo. Mas antes de fazer algo assim, é super importante saber o que priorizar nesse preparo. E por que isso é importante? Pense comigo. Se você vai fazer uma viagem com uma mala pequena, é óbvio que não dá para levar o seu guarda-roupa inteiro dentro dela. Você vai ter que selecionar aquilo que é mais importante para você e deixar muitas coisas em casa ainda, não é? A OAB acaba tendo que fazer exatamente a mesma coisa com a prova da primeira fase do exame 39, porque no curso de Direito é uma quantidade bem grande de conteúdo, mas a prova da primeira fase tem apenas 80 questões. Então, quando a OAB cria a prova, ela é obrigada a selecionar algumas coisas e deixar muito conteúdo de fora. E é justamente aqui que está a resposta para você tirar uma nota muito maior que 40 no exame 39. Saber fazer essa separação do que focar no seu estudo e do que eliminar deste mesmo estudo. Fazendo isso, você basicamente tem dois benefícios. O primeiro é que você vai conseguir focar apenas no que realmente tem chance de cair na sua prova do 39, então você vai precisar de menos tempo para fazer um estudo bem completo para o exame. E o segundo é que você vai eliminar muito conteúdo inútil do seu caminho, o que vai evitar que você gaste tempo com coisas que não tem chance alguma de cair lá na prova. Ok, Rayane, entendi, mas como eu faço para saber no que focar no exame 39? Bem, se a OAB sempre tem que selecionar o que ela vai cobrar na prova, isso significa que ela precisa deixar rastros de quais são as preferências dela. Então, as provas passadas do OAB, como o exame 38, 37, 36, 35, 34 e assim vai indo, são esses rastros que você pode seguir para saber o que focar aí no seu estudo. As provas passadas do OAB sempre são um ótimo mapa do que o OAB prioriza, porque um assunto que foi muito importante no exame 37 ou 38, por exemplo, tem muita chance de continuar importante para o exame 39 também. Então, hoje você consegue entrar no site da prova do AB, oab.fg.br, e ter acesso a um monte de provas passadas, e ali está uma verdadeira mina de ouro do que você vai precisar estudar. E como você vai fazer essa análise do que estudar? Basta pegar as últimas 10 provas passadas lá no site da FGV e analisar cada questão da prova consultando diretamente a lei seca. Detalhe! A lei seca que eu falo é a letra da lei, sem frescura, sem anotaçãozinha de professor nem nada do tipo. É aquela lei presente aí no seu Vademecum ou no site do Planalto, por exemplo, ok? Fazendo essa consulta da prova junto com a lei seca, você vai começar a identificar padrões de matérias e assuntos, seções, subseções que têm mais presença na prova e aí você já vai conseguir montar uma tabela tipo essa aqui. Nesse caso aqui, eu separo os assuntos que aparecem mais em vez em verde, depois em azul, amarelo, até chegar ali no vermelho ou roxo, que são os assuntos que aparecem menos no exame, mas que ainda têm importância para serem estudados se der tempo. Então, quando você faz uma análise assim, você vai ver que tem assuntos que caíram nas últimas 8 provas do AB. E é claro, esses assuntos têm muita chance de aparecer mais vezes em provas futuras. Entendeu a lógica? Mas, Rayane, quantas provas eu preciso analisar? Em termos de estatística, quanto mais dados você tem, mais precisa ser a sua análise. No caso, a análise que eu faço para os meus alunos são pelo menos 10 provas analisadas. Então, quanto mais provas você conseguir cobrir até a primeira fase do ano 39, melhor. E você pode fazer essa análise sempre começando da mais recente para a menos recente. No caso, hoje, se eu fosse criar a análise do zero, eu começaria pela prova 38, depois 37, 36 e assim vai, entendeu? Tente fazer o máximo que você conseguir com o tempo que você tem, mas pelo menos faça isso com 3 provas, ok? Inclusive, essa imagem que eu mostrei aqui é uma parte de uma análise bem completa
que eu entrego para os meus alunos do meu método de preparo. Todo exame que sai, eu atualizo os dados dela. No exame 38, por exemplo, os assuntos de 61 questões da prova estavam nessa análise aí. Então, quem estudou seguindo a minha análise para o exame 38 teve ali 76% da prova na mão. E é justamente por isso que muitos alunos meus pulam ali da casa dos 30 pontos para tirar 57, 60 pontos na prova depois de seguir essa minha análise. Então, isso aí só reforça a importância de você fazer uma análise assim antes de começar os seus estudos. Porque além de não perder tempo com conteúdo inútil, você vai conseguir fixar sua atenção em dominar aqueles assuntos que você viu que tem mais chance de cair. E isso vai aumentar imensamente as suas chances de passar na primeira fase do exame 39 da OAB. Mas, Rayane, analisar a prova parece algo trabalhoso. Olha, o primeiro ponto é que ao fazer a análise consultando a lei seca, você já vai estar fazendo um estudo. Então, até o processo de criação da sua análise já é uma forma de estudar. E o segundo ponto é que é muito melhor saber que você está se esforçando para identificar o que realmente tem mais chance de cair na prova, do que sentado ali assistindo essas videoaulas enormes que você encontra por aí e que pode estar te ensinando algo que não tem nenhuma chance de aparecer no exame. Então, por mais que criar uma análise assim leve um bom tempo, é um tempo bem investido e que realmente vai estar te aproximando de passar na prova. Agora, se você não tem tempo ou não quer parar para criar uma análise assim do zero, dá uma conferida no link que eu vou deixar aqui na descrição. Lá eu explico todos os detalhes do meu método de preparo estratégico, que inclui essa análise que eu falei aqui, e aulas ensinando todos os passos para você passar na primeira fase e na segunda fase do exame de forma muito mais fácil e estratégica, ok? Rayane, depois que eu criei essa análise, como eu vou estudar? Quando você sabe exatamente o que estudar, você não precisa gastar tempo assistindo aulas longas de cursinho. Quando eu fiz essa análise para mim, eu percebi que em uma aula de 45 minutos desses cursinhos clássicos aí, o professor explicava só uma parte ou até nada dos assuntos que eu separei na análise. Então, simplesmente não fazia sentido algum perder tempo com aula enorme para cobrir um assunto que levaria 5 minutos estudando direto pela lei. Por isso que, tendo análise, você só vai precisar da lei seca e de prática com questões para fazer todo o seu estudo. Então, você vai consultar o assunto na sua análise e vai buscar direto na lei aquele assunto. Fazendo isso, você vai conseguir cobrir muito mais conteúdo em muito menos tempo de estudo. Além do mais, a OAB usa a lei seca para criar as questões. Então, a melhor fonte para fazer o estudo sempre vai ser a lei seca, porque ela vai te ajudar, inclusive, a interpretar melhor as questões da prova, que muitas vezes são adaptações do texto da lei ou até o texto da lei copiado e colado. Enfim, o mais importante que eu quero que você entenda neste vídeo é que o OAB precisa priorizar assuntos na prova e que dá sim para você identificar esses assuntos e focar os seus estudos apenas no que tem chance de cair lá na primeira fase do exame 39. Claro que é algo que vai exigir pesquisa e foco, mas é algo que funciona e que vai fazer você gravar exatamente aquilo que tem mais chances de fazer você passar na prova. E se você quiser seguir exatamente o mesmo caminho que eu usei para passar de primeira no AB, dá uma conferida no link que eu deixei aqui na descrição do vídeo. Lá você vai ver todos os detalhes do meu método estratégico de preparo, que tem ajudado muita gente a vencer essa prova estudando em menos tempo e de forma muito mais eficiente. Enfim, espero ter te ajudado com essa dica valiosa que eu dei aqui, porque realmente foi essa análise que me ajudou a vencer a prova do AB com folga, e eu sei que se você seguir essa lógica, você tem tudo para vencer a prova também, ok? E a gente se vê em outros vídeos aqui no canal, ou quem sabe, lá na minha turma, do meu método. Até mais!